finalizando esse trimestre sobre humildade. E hoje nós vamos falar sobre qual é a relação entre a humildade e a salvação. Qual é a relação entre a humildade e a salvação? O nosso texto base, ele está em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 8. Esse é o nosso texto base. Nós vamos estar lendo. Irmãos, esse estudo está dividido em 3 tópicos, como de costume. Primeiro tópico, a humildade como um pré-requisito para reconhecer a necessidade de salvação. Segundo tópico, a humildade como atitude para receber a graça de Deus. E o terceiro tópico, a humildade como expressão da vida nova em Cristo. E ali nós vamos fazer um aprofundamento do tópico 3, para a gente fixar, e vem a conclusão. Então nós seremos objetivos. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 ao versículo de número 8. Vamos ler essa palavra. Está escrito: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado na figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Amém? Esse texto é um texto muito profundo, maravilhoso, e é baseado nesse texto que nós vamos estar estudando hoje. Qual é a relação entre humildade e salvação? Qual é a relação? O que está relacionado à humildade e à salvação? Será que a humildade ela tem uma influência direta no tocante à salvação? Será, irmãos? Nós vamos estar lendo aqui, baseado no texto bíblico no qual nós lemos. E, irmãos, essa versão que eu tenho aqui desse texto base, ela diz assim, sedes perfeitos uns para com os outros, tendo o mesmo sentimento, sendo de um mesmo querer, unidos pelo mesmo amor, tendendo para um mesmo fim, ou seja, tendo o mesmo objetivo. Então, se você analisar aqui, portanto, sedes feitos uns para com os outros. E isso, irmãos, implica diretamente nesse tópico humildade. Esse texto, ele estabelece um exemplo de Jesus, como um padrão de humildade. Ele vai usar Jesus como base. Ele liga essa atitude à vida cotidiana dos crentes e remete diretamente à ação redentora que torna a salvação possível, permitindo que todos os outros versículos e tópicos desse estudo sejam encaixados como complementos a essa mensagem central. Então Jesus, ele vai ser aqui a base, ele vai ser o elo. Dentro desse texto no qual nós lemos, ele é a base de servo. Ele é o nosso parâmetro. E a gente, para não perder tempo, então nós vamos para o primeiro tópico, a humildade como um pré-requisito para reconhecer a necessidade de salvação. Irmãos, a salvação começa quando reconhecemos a nossa condição de pecadores e a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. É uma atitude que só é possível com humildade. Primeiro, é um pré-requisito. O que é um pré-requisito? É algo indispensável. É algo que é imprescindível para que você alcance um objetivo. Então, se é uma condição, se você está em busca de você quer fazer
um concurso público e o pré-requisito desse concurso é você ter um nível superior, então é importante que essa pessoa tenha esse nível superior alcançado para que você alcance aquele objetivo. Então é um pré-requisito, é uma condição. Então, se você analisar aqui, entre as entrelinhas, nós vamos ver que a humildade, ela é um pré-requisito para reconhecer a necessidade de salvação. Por que reconhecer a necessidade de salvação? Existe alguém que esteja diante de Deus, que não tenha esse reconhecimento, que ele precisa ser humilde para alcançar a salvação? É possível que alguém se conduza diante de Deus e essa pessoa, ela venha esquecer em que ela tem que ter uma postura humilde para que a salvação a alcance? Irmãos, é importante a gente entender isso. Eu vou chegar onde eu quero aqui, porque se você analisar, Mateus capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, analise comigo esse texto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, é um pré-requisito reconhecer a necessidade de salvação. Os felizes que têm um espírito pobre, ou pobre de espírito, aqui pobre de espírito tem uma questão, tem a ver uma correlação com uma pessoa humilde. Pobre de espírito é alguém humilde. É uma pessoa que reconhece a sua condição diante de Deus. Portanto, a humildade, ela é um elo primordial para que o crente ele esteja diante de Deus para merecer essa salvação. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele resiste aos soberbos. O contrário de humilde é o quê? É o arrogante, é o orgulhoso, é o soberbo. Então, irmãos, a humildade ela é um pré-requisito para a salvação. Sem humildade, difícil é essa pessoa receber graça. Nós vamos ver mais para frente, no segundo tópico. Mas ela começa quando reconhecemos a nossa condição de pecadores. Por quê, irmão? Alguém esquecer que é pecador é complicado. O que eu quero trazer a você aqui é que você não pode esquecer da sua condição. Não esqueça da sua condição de pecador. Porque, irmãos, é importante nos conduzirmos diante de Deus sabendo de onde nós viemos, o que nós fazemos, o que nós fazíamos antes. Eu achei interessante aqui, no último culto, o presbítero Raimundo pregando, e ele lembrando do seu passado. Né? Isso é importante, irmãos, porque toda vez que você visita, você medita no teu passado, você mantém os seus pés no presente, mas os seus olhos, ele está no futuro. Então, irmão, o passado é importante para a meditação, para nós não esquecermos quem nós éramos, porque pode acontecer que no decorrer da caminhada pessoas acabam entrando pelo caminho da soberba, da arrogância, e ela acaba esquecendo quem ela era. E o que acontece com isso? Deus ele acaba resistindo àquela pessoa. Tem pessoas em nosso meio que, irmão, era mundano, vivia no lamaçal do pecado, vivia na imundície, na prostituição, na mentira, na corrupção. Vivia, irmãos, praticando coisas horrendas. A graça veio. Ela deixou ser alcançada pela graça. A palavra entrou, o Espírito convenceu. E a partir do momento, eu não sei em que momento pode ter acontecido isso, mas a pessoa, ela acaba esquecendo de quem ela era. Ela aceita a condição de regenerado, mas entra pelo caminho do orgulho. E o que acontece com essa pessoa que começa a se conduzir através do orgulho? Ela acha que ela é merecedora da salvação. E na verdade ela não é. Eu não sou, você não é. É pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é importante lembrar de quem nós éramos? É importante. Então, irmãos, quem consegue ter uma consciência de que ele é pecador, essa é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ela reconhece a sua condição de pecador. Poxa, eu sou pecador. Aí vem aquela
aquela situação em que, se você ler aqui, em Lucas, capítulo 18, versículo 14, é aquela questão do publicano e o fariseu, que eles estavam orando, e no versículo 14 diz: e eu lhes digo que este desceu justificado à casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Você conhece bem essa passagem em que o publicano, ele está se humilhando diante de Deus, não ousava nem olhar para o céu, mas o fariseu, ele estava ali rasgando o verbo, se sentindo o melhor de todos os homens. E você vai observar que ele saiu justificado, o publicano, mas o fariseu, que tinha uma vida aparentemente ilibada diante de Deus, ele não foi justificado na sua oração. Por quê? O que faltou nele? Faltou humildade. A humildade com um pré-requisito para reconhecer a necessidade de salvação. Ou seja, uma pessoa humilde, ela sempre reconhece que ela tem a necessidade de salvação. Se Deus não for na minha vida, eu estou lascado. Se Deus não for na minha vida, irmão, não, eu posso fazer 1000 coisas, eu posso me achar melhor do que todo mundo, não sou merecedor, não tem mérito, eu não tenho mérito, você não tem mérito. Irmão, essa consciência é importante, e essa consciência ela é gerada através da humildade. Sem a humildade não tem como gerar consciência de pecado, porque a gente acaba entrando no parafuso de que, eu sou perfeito, e Jesus me resgatou, me salvou, olha como Deus me usa, olha, eu sou uma pessoa cheia de dons, Deus me usa na revelação, Deus me usa na palavra, Deus me usa na visão. Irmão, isso são apenas ferramentas que Deus nos dá para edificar o corpo dele. Ninguém que tem o dom de revelação pode se vangloriar, porque o dom não é dele. Naquele dia Jesus vai pedir conta, cadê o talento? O que tu fez com o talento que eu te dei? Tem pessoas que o quê? Angariaram outros talentos. Tem outros que, achou pouco e vai enterrar. É a forma de como você usa o talento que você vai se dar bem ou você vai se dar mal. Então, irmãos, é importante a gente entender que a gente pode ser dotado de dons. Você pode ter até talentos, porque tem pessoas com talentos maravilhosos. Mas, irmão, isso não quer dizer nada. Nada, nada, nada. Eu conheço pessoas que têm dom de revelação e Deus usa mesmo, pela misericórdia. Mas você vai ver a vida da pessoa, a conduta dela, meu irmão, é só Jesus na causa. A pessoa problemática, pega emprestado, mas não devolve. Compra, mas não paga. Mente que nem sente. Irmão, mas por que então Deus usa? Irmão, eu vou fazer aquela pergunta clássica. Deus usou até a mula. É bom, Deus não tira aquilo que ele dá. Não é verdade? É verdade. Mas Deus, ele vai cobrar. Um dia nós vamos prestar conta. É por isso que é bom o quê? Manter uma consciência sabendo que você é uma pessoa pecadora e não merece nada de Deus. Olha só, por que não vim chamar os justos, mas os pecadores para arrepender-se? Percebeu bem? Percebeu bem a lógica do reino? O que Jesus está falando? Aquele que se julga muito bom, justo pra caramba, esse aí eu não vim chamar não, eu vim chamar, os pecadores. Porque, irmão, alguém que está na condição de pecador, que é justificado, ele fica tão grato, ele se sente tão pequeno, ele se torna alguém fiel. Sabe, irmão, aquela pessoa que tem consciência que não merecia nada, mas Deus chegou, abraçou, limpou, justificou, livrou, levantou, abençoou, libertou. Não tem como. Uma pessoa com um coração humilde, ela vai ser fiel e grata a Deus sempre. Ela vai estar sempre se conduzindo, irmão, não com altivez, não olhando os outros de cima para baixo, mas sempre grata, sempre ali, Senhor, muito obrigado.
Senhor, muito obrigado, e sempre temerosa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa pessoa, ela lidar com sabedoria. Porque a sabedoria é você saber, olha, eu não sou melhor que ninguém. Eu não mereço. E isso é muito importante a gente entender. Tópico de número 2. Nós falamos aqui sobre o primeiro tópico, né? A humildade como um pré-requisito. É indispensável para reconhecer a necessidade de salvação. Agora, o segundo tópico diz a humildade como atitude para receber a graça de Deus. Então agora aqui a humildade, ela vai ser usada como atitude. Porque humildade não é um sentimento. Humildade não é um sentimento que eu sinto. Ai, como eu sou humilde. Ai, eu estou me sentindo muito humilde hoje. Não é. Humildade, ela tem mais a ver com prática, com atitudes, do que com palavras, do que com pensamento, do que com sentimento. Como é que se consegue enxergar a humildade de uma pessoa? É quando você vê nas atitudes dela, os atos dela. Isso não vai fazer ela ser uma pessoa perfeita. Você vai ver falhas, você vai ver defeitos, normal. Mas, no fundo, com as atitudes dela, você vai ver que ela é uma pessoa humilde. Ela não é uma pessoa que vai se conduzir com orgulho, com soberba, não vai. Com arrogância. Então, humildade tem mais a ver com prática, atitude, do que com sentimento, do que com palavras. Então, nós vamos ler aqui. Humildade como atitude para receber a graça de Deus. Irmão, Deus se opõe ao orgulho. Concede graça aos humildes, que aceitam a salvação como um dom imeritado ou um dom imerecido. A salvação, ela vem, é um presente, né? Dom é um presente. Eu entendo que eu recebi, irmão, eu olho toda vez que eu paro para meditar na minha vida, que eu passo um scanner em mim, misericórdia. Eu entro no parafuso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele entrou em parafuso e ele disse: ó homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu vejo operando em mim, nos meus membros, no meu corpo. Um paradoxo, uma luta, uma guerra interna. O apóstolo Paulo guerreando contra ele mesmo. Mas isso é uma consciência de que, olha, esse dom da salvação eu não mereço. Não mereço. Onde está a humildade? Se eu achar que eu mereço, eu começo a me conduzir de uma forma que eu vou querer passar por cima dos irmãos. Eu nunca vou atribuir falha ao meu comportamento. Tudo aquilo que eu falar vai ser perfeito e é inquestionável. Você conhece alguém assim? Existe, né, irmão? Mas essa pessoa se conduz assim, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento bíblico, né? Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 6, 4, versículo 6. Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos concede mais graça. Por isso está escrito: Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, Deus, ele, por se opor ao orgulho, mas ele concede graça aos humildes. Graça é o dom gratuito de Deus. É algo que não merecemos. Nós conhecemos de fato o que é a graça. Mas será que aplicamos essa graça em nossa vida, no dia a dia? Será que nos conduzimos com essa consciência em que nós não merecemos nada? Ou a nossa alma de vez em quando prega peça em nós e nós começamos a nos colocar numa posição em que a gente acha que a gente merece tudo, que nós temos que... você tem que comer o pão dessa terra, né? O melhor dessa terra, não é? Irmãos, nem sempre a gente vai comer o melhor dessa terra. Nem sempre. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se você tiver um coração voltado a Deus, como o profeta Abacuque tinha, você vai dizer: ainda que não haja malhada no curral, ainda que não haja fruto na vide, todavia
eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, é uma consciência de que se Deus me der, amém. Mas se Ele não me der, amém do mesmo jeito. Uma coisa eu vou entender, se Ele não me botou no leito, me deu disposição para levantar de manhã, me deu coragem de cair para dentro, irmão, é o suficiente. Eu entendi que Ele me deu o dom da saúde para fazer. E se Ele me concedeu a condição de estar de pé, oh glória! Irmão, o mundo pode estar contra mim, as portas podem estar fechadas, mas Ele me deu o dom de existir, Ele me deu o dom da vida, e Ele ainda está presente na minha vida, tem me dado livramento, aberto porta, oh glória, é o suficiente. Irmão, é entender que Ele é o suficiente, Deus é o suficiente. Quando você entende que Deus é o teu tudo, Deus te dá tudo. Por isso que o salmista vai dizer, dele não tenho falta, Ele não me falta. Porque se Deus não faltar, não falta nada, irmão. Pode faltar todo mundo, pode não vir ninguém. Irmãos, Deus, Ele está conosco. Então, irmãos, entenda que a humildade como uma atitude para receber a graça de Deus. Como é que eu vou receber a graça de Deus se eu não tiver atitude de humildade? Como que eu vou tomar posse dessa graça? Como que eu vou tomar posse desse favor imerecido se eu deixar descer ao meu coração, em que em algum momento Deus ele tem obrigação de me dar alguma coisa, de fazer alguma coisa por mim? Já viu aquela pessoa que eu estou te servindo, Deus, eu vou botar Deus na parede, eu vou colocar. Eu vi uma vez uma pessoa dando testemunho, né? Porque isso não é testemunho, é testemunho. Meu irmão, eu me revoltei e eu me posicionei diante de Deus, coloquei Deus na parede. Eu falei, misericórdia, essa pessoa não sabe o que está falando. Colocar Deus na parede, irmão? Irmão, você não entende que toda vez que você pensa que vai colocar Deus na parede, Ele te joga contra uma muralha. Ou Ele faz a parede cair em cima de você, te esmaga todinho. Não tem condições de barganhar com Deus. Ou eu me conduzo com humildade para receber a graça dele, ou não recebo nada. Porque ele resiste aos soberbos. É importante a gente entender isso, irmão. Porque é uma atitude, humildade é uma atitude que eu tomo todos os dias. É uma escolha que eu faço todos os dias. Às vezes a minha paciência está aqui, mas é a oportunidade que eu tenho de fazer o quê? Amém. Glória a Deus. Tá tudo bem. Não é igual aquela mulher, vai tudo bem? Vai, tudo bem. Tá tudo bem. Isso são atitudes, irmão, que a gente vai tomando no dia a dia. A gente não precisa provar nada para ninguém. A humildade ela começa a vir quando você começa a entender que você não precisa provar nada para ninguém. Você começa a ter atitude de humildade quando você entende que o mundo pode falar o que quiser. As pessoas podem dizer o que quiser, mas você sabe quem você é em Deus. Você tem uma identidade em Deus. Ah, mas ele é todo errado, ele tem atitudes erradas, ele falha. Eu falho e tenho consciência que eu sou pecador. Porque se eu não tiver consciência que eu sou pecador e entender que eu preciso melhorar todos os dias diante de Deus, está faltando humildade na minha vida e eu não recebo da graça. Não é isso? É importante isso. A gente vê tantas pessoas aí no meio evangélico, no meio cristão, se achando melhor do que o outro, porque tem um cargo, porque tem um posto, porque tem um estudo, porque tem uma faculdade, porque tem uma formação, porque tem um curso. Irmão, isso aí não quer dizer nada. A sabedoria humana para Deus é trapo de imundícia. O importante é tomar uma postura humilde para receber da graça de Deus. Terceiro, coloca para mim aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Olha o que está escrito. Todos vós, por sua vez, sede humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos. Mais uma vez falando a mesma coisa aqui. Mas dá graça aos humildes.
Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido, ou no devido tempo. Olha só, Pedro falando a mesma coisa que Tiago. Pedro e Tiago tendo o mesmo tipo de conversa. Tiago fala que ele concede graça aos humildes, que ele resiste, se opõe aos soberbos. E Pedro falando a mesma coisa. Irmãos, entenda que quando a gente se humilha, humilhai-vos, se humilhar diante de Deus é eu me submeter à sua soberania. Me humilhar diante de Deus é me colocar na posição de saber que eu realmente não mereço nada diante de Deus. Ele é tudo e eu sou nada. E quando eu me conduzo que Deus é tudo e eu sou nada, aí Deus ele abençoa, Deus fortalece, Deus prospera, Deus ele abre porta, ele te dá tudo aquilo que você precisa. Você vai ver que Salomão, quando pede a Deus sabedoria, não pede nem riqueza, e nem ouro, nem poder, nem nada, Deus concede a ele mais do que ele pediu. Essa é a lógica de Deus. Ele conhece o coração. Só porque tu não me pediu a morte dos teus inimigos, nem riqueza, nem poder, nem nada, eu vou te dar o que tu me pediu e ainda vou te dar mais além. Essa é a lógica de Deus. Olha a atitude de Salomão. Foi um homem que recebeu sabedoria divina. E nenhum outro homem na terra foi sábio como Salomão foi. Não tem, irmão. Outro igual. Poderia alguém receber do Senhor, mas, irmão, hoje em dia está difícil. Quando tu pede sabedoria, Deus começa a mandar prova para tu aprender a lidar com as provas para você ser mais experiente. Ô glória! Só Jesus na causa, né? Coloca para mim Provérbios 3:34. Olha o que está escrito. Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Irmãos, é importante entendermos que a humildade, como uma postura para receber da graça de Deus, como uma atitude, é importante. Por quê? Ele zomba dos zombadores. As pessoas ficam zombando de Deus aí, né? Falando, aí criando perguntas para querer desmistificar, trazer contradição da Bíblia, querer botar em dúvida a palavra de Deus. Tem muitos que se desviaram, estão hoje aí lutando contra a Bíblia, falando mal do Evangelho, usando frase de efeito para querer tirar a autoridade divina. Mas Deus vai zombar deles. Deus zomba dos zombadores, mas Ele dá graça aos humildes. Ô glória! É importante a gente ter essa postura de humildade para recebermos da graça de Deus. Terceiro tópico para a gente ir para o final. A humildade como expressão da vida nova em Cristo. Agora nós vamos o quê? Mostrar. Expressão é aquilo que você demonstra. Então você vai mostrar a humildade como expressão na vida em Cristo, na nova vida em Cristo. Após receber a salvação, a humildade se manifesta no seguinte, no segmento de Jesus, que é o maior exemplo de humildade no serviço aos outros. Após receber a salvação, a humildade se manifesta no segmento de Jesus, que é o maior exemplo de humildade no serviço aos outros, né? Irmão, existe alguém na Bíblia que tenha mais exemplo de serviço do que Jesus? Não tem, irmão. Não tem um, irmão. Jesus, ele foi o maior exemplo. E mesmo assim, o apóstolo Paulo ainda teve a coragem de dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vai ver que Paulo tinha Cristo como modelo. E ele está dizendo, olha, eu imito Cristo. E mesmo assim, ele ainda vai dizer, miserável homem que sou. Irmão, é uma coisa muito forte isso. Entender que a humildade, ela é uma expressão da nova vida em Cristo. Coloca aí para mim, João, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 15. Olha o que está escrito. João 13, verso 14 e 15. Se eu, pois, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei exemplo para que façais como eu fiz. Um rei, irmão, um poderoso, todo-poderoso, o Salvador, ele se humilhou, ele pegou a toalha, tomando uma atitude de servo.
lavou os pés do discípulo e falou, da mesma forma que eu fiz, vocês também têm que fazer. E por que a gente não segue esse exemplo? Por que não conseguimos aplicar isso no nosso dia a dia, irmão? De servir? Por que a gente faz tanta questão por microfone? Por que fazemos tanta questão por destaque, por púlpito, por querer aparecer, irmão? Por quê? Melhor servir. Melhor servir, irmão. Servir é um dom maravilhoso. É um dos maiores dons que a Bíblia pode te dar, que a graça pode te conceder. Irmão, é servir. Olha que coisa importante também, interessante. Efésios 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-os uns aos outros, hein? Olha aí. Aqui, isso aqui é fruto do Espírito, né, irmão? Longanimidade. É um fruto. Longanimidade. Suportando uns aos outros em quê? Em amor. Irmão, é importante a gente entender que a humildade, como expressão da vida nova em Cristo, ela tem que revelar essas atitudes em amor. Tem irmão que é um pé no saco? Tem. Tem irmão que é chato? Tem. Tem irmão que é perigoso? Tem. Tem irmão que é vaidoso? Tem. Tem irmão que é soberbo? Tem. Tem irmão que é briguento? Tem. Mas, irmão, suportai-vos uns aos outros. Tem que suportar, irmão. E quando fala de suportar, não está falando de você suportar com arrogância, não. Com meritocracia, não. É suportar com humildade. É entender, poxa, caramba, o Paulinho, rapaz, mas, poxa, eu vou me pôr no lugar do Paulinho, olha, poxa, se fosse eu também faria o mesmo e até pior. Sabe, empatia. Aqui o apóstolo Paulo, ele está apelando para a empatia. Suportar uns aos outros. Eu tenho que me suportar mesmo. E eu tenho que suportar você também. E olha, quando fala a palavra suportar, a gente leva para o lado da ofensa, né? Está me suportando. Não, irmão. A pessoa que consegue suportar o defeito do outro, vou te falar um negócio. Essa pessoa é poderosa. Essa pessoa tem uma firmeza de caráter muito grande. Porque, irmão, se eu deixar os meus pensamentos intrusivos tomar conta, irmão, o que vai sair de mim é voadora, paulada, pedrada. Irmão, tem gente que vai querer dar facada, tiro. Irmão, se deixar o homem velho assumir, acabou. Entende isso? É por isso que a gente tem que suportar uns aos outros em amor. Tópico 3, para a gente terminar, e para o final, estamos terminando já. A humildade como fruto da vida de Cristo. Vamos lá, exemplo central de Jesus. Como se manifesta no dia a dia? Primeiro, no relacionamento com os irmãos na fé. Em Efésios 4:2 diz o quê? Convida-nos a ter humildade, mansidão, longanimidade. Isso significa que, por exemplo, ouvir mais do que falar em encontros de igreja, perdoar quando somos magoados e não buscar sempre ter razão. É um ponto. No serviço aos outros, em João 13, 14 e 15, o que a gente leu? Mostra que Jesus lavou os pés dos discípulos, que é uma tarefa de servo. A salvação nos chama a servir em busca de reconhecimento, a ajudar quem precisa, a apoiar os irmãos em dificuldade e até mesmo fazer tarefas pequenas na igreja, que ninguém quer fazer. Né, irmão? Sem busca de reconhecimento. Não preciso de buscar reconhecimento para fazer coisas pequenas que são importantes para o dia a dia. Entende? Servir, né? Servir é bom, é importante. E uma outra coisa também, na avaliação de nós mesmos. Aquilo que a irmã falou. A irmã se avaliou ela mesma, depois chegou um diagnóstico e falou, irmã, não suportava a irmã, mas eu estava errada. Isso é uma questão de se avaliar, né, irmão? A humildade não é se achar menos do que realmente somos, mas é reconhecer que tudo o que temos de bom vem de Deus. 1 Coríntios 4:7, coloca para mim aí, 1 Coríntios 4:7. Isso nos ajuda a evitar o orgulho e a manter o coração aberto ao crescimento espiritual. Ou seja, crescimento espiritual vem o quê? Vem através do quê? Pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido?
E se obedeceste, por que te vanglorias, como se o não tivesses recebido? O que ele está dizendo? Tu não tem nada que tu não receba do alto. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então tudo que tu tem, tu recebeu de Deus. Então por quê? Vai se vangloriar de quê? Se tu recebeu de Deus, não era teu. O que tu tem hoje, o dom que tu tem, o talento que tu tem, não é teu. Deus te deu. Entende? Autoconsciência, né? Se avaliar, saber quem você é em Cristo, identidade do crente, né? É importante isso. E para a gente finalizar, aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que está escrito. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de ternura de espírito, em humildade, e mansidão e longanimidade.